Olhando para Portugal, parece que estamos a falar de um país com duas personalidades financeiras completamente opostas. De um lado, temos uma nação de aforradores, super cautelosos, que guardam seu dinheiro debaixo do colchão, por assim dizer, e do outro, uma nação de apostadores, cheios de entusiasmo, que arriscam milhões todos os santos dias. Vamos lá mergulhar nesta dualidade surpreendente. Afinal de contas, o que é que define financeiramente Portugal? É a prudência e a segurança da poupança? Ou é antes a adrenalina e a emoção da aposta? Olhem, os números contam uma história fascinante e que à primeira vista parece não fazer sentido nenhum. Vamos começar por um dos lados desta moeda. Pensem nisto. Todos os dias, em Portugal, são apostados 31 milhões de euros. É uma quantidade de dinheiro absolutamente brutal que, no fundo, se move pela emoção, do risco e da recompensa imediata. E agora, o outro lado da história. Em completo contraste, as famílias portuguesas têm quase 197 mil milhões de euros parados em depósitos bancários, ou seja, em produtos de risco muito, muito baixos. Portanto, aversão ao risco na hora de poupar, mas procura de risco na hora de consumir. Como é que isto é possível? Para percebermos uma parte desta história, vamos mergulhar primeiro na dimensão do mercado do jogo em Portugal. E preparem-se, porque o crescimento tem sido verdadeiramente explosivo. Este número é só por si impressionante. As projeções apontam para que em meados de 2025 o número total de jogadores registados em plataformas online chega a quase 5 milhões de pessoas. Isto dá-nos uma ideia da penetração massiva que o jogo online tem na população portuguesa. Mas a história não fica só pelo número de registros. A dinâmica do mercado diz-nos muito. Só no segundo trimestre de 2025, por exemplo, tínhamos 1,1 milhões de jogadores ativos e mais de 200 mil novas pessoas a registarem-se. E a receita? Ora bem, cresceu quase 10% num só ano, chegando aos 287 milhões de euros. Isto mostra-nos o quê? Que temos um mercado que não só é grande, como está a crescer a um ritmo alucinante. E de onde é que vem este dinheiro todo? Bem, a grande fatia, uns 62%, vem dos jogos de casino e das slot machines. São estes o verdadeiro motor do crescimento. As apostas desportivas, que até podem ser mais visíveis, representam, na verdade, uma fatia mais pequena do bolo, cerca de 38%. Ok, agora vamos virar a moeda e olhar para o outro lado da história, para perceber o contraste. Vamos analisar esta cultura tão nossa, tão enraizada, de poupança segura e de baixo risco. Esta tabela é muito clara a mostrar onde é que os portugueses guardam o seu dinheiro. O imobiliário, a casa, domina completamente, com quase 500 mil milhões de euros. É uma preferência cultural por ativos reais, palpáveis. Logo a seguir, claro, os depósitos bancários, com aqueles 197 mil milhões. E os ativos como ações, fundos de investimento, têm uma participação baixíssima. E isto leva-nos a um dado que é, no mínimo, espantoso. Mais de metade das famílias em Portugal está completamente fora dos mercados de capitais. Nem uma ação, nem um fundo. É um dado que reforça, e muito, aquela ideia de uma enorme aversão ao risco quando o tema é construir património a longo prazo. Então, porquê? Porquê é que existe esta dualidade? Como é que é possível que sejamos tão aversos ao risco quando investimos e, ao mesmo tempo, tão disponíveis para arriscar tudo no jogo? Vamos lá tentar perceber o que está no coração deste paradoxo. A análise aponta aqui para duas razões principais e olhem que são ambas bastante estruturais e, vá lá, preocupantes. Primeiro, o endividamento das famílias, que é dos mais altos da zona euro. E segundo, um déficit muito grave de literacia financeira. Neste campo, Portugal tem o segundo pior resultado da União Europeia, o que torna muito difícil tomar decisões financeiras com cabeça, tronco e membros. E o que é que acontece quando juntamos estas duas coisas? Bem, cria-se uma percepção do risco que é um bocado distorcida. O investimento é visto como algo complicado, lento, quase inacessível. Por outro lado, o jogo de azar parece simples, rápido e, claro, oferece a ilusão de um prémio imediato. É aqui que nasce esta dissonância brutal na forma como olhamos para o risco. Só que esta dualidade tem um custo. E é um custo social bem pesado. Vamos agora focar-nos nas consequências, por vezes graves, do jogo. No fundo, o preço que se paga por esta busca incessante pela sorte. Este número é simplesmente alarmante. Em meados de 2025, mais de 326 mil jogadores já tinham pedido para serem impedidos de jogar através da autoexclusão. É um sinal claríssimo de que, para muita gente, o jogo deixou de ser um passatempo para se tornar um problema muito sério. E quando pomos os números lado a lado, a coisa fica mesmo preocupante. Reparem.
Enquanto a receita do mercado do jogo cresceu 9,6%, o número de pessoas a pedir ajuda, a auto-excluírem-se, disparou 27% no mesmo período. Estamos a falar de um ritmo quase 3 vezes superior. Ou seja, para ser bem claro, o problema social, a dependência, está a crescer muito, mas muito mais depressa do que o próprio mercado. A crise está a acelerar e a superar o crescimento económico do setor. Então, perante este cenário, qual é o caminho? O que é que se pode fazer? A análise que estivemos a ver deixa-nos algumas recomendações estratégicas para se fazer uma aposta mais inteligente no futuro do país. A estratégia sugerida baseia-se em 4 pilares fundamentais. Primeiro, e na base de tudo, a educação, para reforçar a literacia financeira. Depois, o controlo, com mecanismos mais eficazes para gerir comportamentos de risco nas plataformas. A seguir, o estímulo, ou seja, criar alternativas de investimento que sejam simples e acessíveis a todos. E, por fim, a monitorização, para se conseguir analisar o problema como um todo, cruzando os dados económicos com os sociais. E a chave disto tudo parece estar mesmo na educação. É absolutamente crucial ensinar a diferença entre 2 tipos de risco. O risco do jogo é o que se chama de soma negativa. Porquê? Porque no fim do dia o dinheiro total no sistema diminui, a casa fica sempre com uma parte. Já o risco do investimento é de soma potencialmente positiva, ou seja, o capital pode mesmo crescer, gerar nova riqueza, não só para quem investe, mas para toda a economia. E é com esta pergunta que fechamos a nossa análise de hoje. Olhando para este cenário, a escolha para o futuro de Portugal parece clara. Vamos continuar a canalizar o nosso capital para o risco do consumo, de curto prazo e de soma negativa, ou vamos começar a apostar no risco calculado do investimento para construir um futuro financeiro mais sólido para todos? Fica a reflexão.